Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conta Certa, seu podcast sobre crescimento, gestão, empresas. Eu me chamo Felipe Félix e estou aqui para falar hoje sobre imposto de renda à pessoa física. Já estamos no mês de maio e estamos agora em reta final da declaração de evolução patrimonial da pessoa física. E para falar desse assunto, estamos aqui com Luiz Mário. Luiz Mário, que é sócio nosso aqui da MPK Contabilidade. Luiz, seja muito bem-vindo ao Conta Certa. Primeiro, agradecer pelo convite, nobre colega, sobre esse tema que é muito importante, que é a questão do imposto de renda, ou seja, tudo aquilo que você recebeu no ano calendário de 2024 que vai declarar agora em 2025. Meu nome é Luiz Mário, sou sócio diretor da MPK, trabalho na atividade há 35 anos, tanto na parte comercial como na parte fiscal do imposto de renda. Enfim, estamos aqui para ajudar naquilo que é mais importante para você, contribuinte, que vai declarar seu imposto, cujo prazo expira agora dia 30 de maio. Você tem ainda esse prazo para concluir sua declaração. Mas caso você perca esse prazo, você tem condições de fazer sua declaração, muito embora você vai pagar uma multa, dependendo do valor, 2% do imposto devido ou R$ 165 a multa mínima. Mas eu aconselho você declarar antes do dia 30 de maio. Isso aí, se regularizar, né? Perfeito. Luiz, antes de mais nada, vamos começar do começo, né? Eu acho que muita gente... todo ano é um assunto que gera muita dúvida, né? Todo ano é um assunto que as pessoas ficam se questionando sobre as novidades e muita gente até hoje não sabe como funciona, né? Uma coisa que todo cidadão deveria ter ciência, deveria se educar para contribuir e saber realizar isso de forma correta. Mas a gente observa que na prática muita gente não dá a devida importância à declaração de imposto de renda, né, e a forma como isso é feito. Então, antes de mais nada, vamos conhecer e destrinchar um pouquinho sobre o que é o imposto de renda à pessoa física, o que é essa declaração obrigatória, né? Primeiro, é obrigatório para todo mundo? Veja, o imposto de renda, ele é uma informação que você obteve em relação ao ano calendário 2024. Perfeito. Se você teve rendimentos tributados acima de 33.880, você está obrigado a declarar imposto de renda. Se você teve rendimentos de aplicações financeiras em bolsa de valores, você está obrigado a declarar imposto de renda. Se você teve rendimentos isentos acima de 40 mil, também você está obrigado a declarar imposto de renda. Se você é produtor rural, tem atividade rural, e você teve rendimento acima de 169 mil no ano, você está obrigado a declarar imposto de renda. Se você que não tem rendimento nenhum, mas se houve no ano calendário 2024, recebeu a título de herança ou até mesmo de doação, patrimônios acima de 800 mil, ou se você já tem esse patrimônio, mesmo que você não tenha rendimento, você também está obrigado a declarar imposto de renda. Ou seja, existem limites, né, mínimos para a obrigatoriedade da declaração. Mas mesmo as pessoas que estejam abaixo desses limites, elas podem também declarar. Pode sim. Né? Vamos supor que uma pessoa ele não atingiu a tabela do imposto de renda. Perfeito. Mas ele recebeu lá um rendimento ou trabalhou por um período e nesse período houve uma retenção de imposto de renda na fonte, principalmente quando vai receber a verba de indenização, onde tem salário, 13º, enfim, aí atingiu a tabela de imposto de renda e ele teve lá, sei lá, R$1.000 de retenção na fonte, mas ele não atingiu o limite que é obrigatório. Ele pode declarar para recuperar essa restituição, até porque é um direito que cabe a ele. Perfeito, excelente. E para o ano de 2025, quais são as principais novidades, né? O que é que diferencia, o que é que vem de novo aí? A gente sabe que anualmente sempre altera alguma coisa, sempre vem alguma novidade em relação ao ano anterior. Para 2025, o que é que tem de novidades? Veja, a Receita Federal sempre ela está atualizando o sistema. Então, qualquer que seja a modalidade da declaração de imposto de renda, seja ela no método simplificado, ou era pelo método completo, onde você lança lá todas as despesas, enfim. Você
como pessoa física, tem a sua obrigação em analisar todas as informações. E muitas das vezes, quando você vai fazer seu imposto de renda, principalmente quando você importa pela senha Gov ou pelo certificado digital, já vem muitas informações pré-preenchidas na declaração. Perfeito. Esse é um dos pontos que ajudou muito, principalmente para quem tem dificuldade em fazer declaração de imposto de renda, porque você já está recebendo lá ela pré-preenchida. Obviamente você tem que fazer as conferências. Você falou em 2 pontos interessantíssimos aí. Ou seja, existem tipos de declaração diferentes, né? Pelo que você falou, existe a declaração simplificada Perfeito. e a declaração completa. Perfeito. Né? Qual é a diferença entre essas duas? A diferença da declaração simplificada é que você pode desprezar todas as suas despesas. Perfeito. Quais as despesas que eu posso desprezar? Se eu não quiser lançar, eu não tenho uma obrigatoriedade. Perfeito. Embora eu obtive essas despesas, fiz o pagamento, mas se meu rendimento suporta eu ter essas despesas e descaracterizar, não tem problema nenhum. Eu não vou lançar uma despesa que é obrigação minha, se eu queira ou não lançar. Ou seja, cabe você analisar a declaração. E aí, dependendo da sua movimentação, eu vou fazer um estudo. Será que vale a pena eu fazer simplificada? Dependendo do que eu vou lançar de despesa? Ou eu desprezo essas despesas e lanço no modo completo ou vice-versa? O ideal é que você, quando for fazer sua declaração, seja ela pelo método simplificado ou seja pelo método completo, você confira essa documentação. Perfeito. Porque muito embora você não está obrigado a declarar pelo método completo e sim pelo simplificado, mas quando você importa a declaração, vem lá aquelas despesas. Entendi. Se você não tiver a nota fiscal que comprove aquela despesa, será que aquela despesa que está ali é uma despesa que realmente foi realizada por você? Então, se você não tem certeza, ou se você não tem a documentação, e se você não se lembra que aquilo ali que veio pré-preenchida, você não tem esse documento, você pode desprezar, até porque você está no método simplificado que não vai alterar a restituição do imposto, ou então do imposto devido a pagar. Perfeito. E a completa? Em que cenário ela se enquadraria? A completa é no cenário em que você tem um vasto rendimento tributado, seja ele rendimento tributado com imposto de renda retido, ou com rendimentos isentos, ou com evolução patrimonial, ou com movimentação na atividade rural. Perfeito. O ideal é que na completa você, além de importar nela pré-preenchida, você disponibilize, você tenha, ou disponibilize para o contador que vai fazer, ou você tenha em posse dessa documentação, se você for fazer, obviamente, essa declaração, toda essa documentação. Por quê? Porque como envolve despesas médicas, despesas com educação, despesa com plano de saúde, despesa com psicólogo, enfim, uma série de despesas que deduz no imposto de renda devido. Então, essas despesas que você, obviamente, teve no ano calendário de 2024, você tem que ter essa documentação, principalmente em relação a rendimentos tributados, despesas médicas e despesas com educação. Enfim, são essa documentação que você tem que ter. E, além do mais, vem a questão da movimentação financeira através de bancos. E você pode ter movimentação de bolsa de valores. Então, toda essa documentação é obrigatório ter para que compor na sua documentação. Ou seja, Luiz, é importante que esse acompanhamento, né, dessa evolução patrimonial, dos ganhos e das despesas, ele seja feito mensalmente, né, para que não deixe que seja feito tudo de uma vez só, porque pela quantidade de documentos e de situações, possa ser que no ano subsequente, quando for na apuração desse balanço geral aí, que é a declaração, se perca alguma coisa, né? E perfeito a sua colocação, porque muitas das vezes a pessoa tem, além de ter toda essa documentação, ele trabalha na sua atividade como autônomo, pessoa física. Sim. E isso é natural de alguns contribuintes, entregar a documentação, se ele não fizer o profissional, no período do imposto de renda. Está errado, porque no livro caixa tem que apurar o imposto dentro do ano, dentro do mês. Se eu tive receita em janeiro,
eu apuro o meu Carnê-Leão em janeiro, pago o imposto em fevereiro e assim sucessivamente. No final do ano, quando for fazer a declaração, eu vou importar o livro caixa para a declaração. E o que de imposto tiver lá para pagar, aquela parte que você já pagou, você já adiantou, que é o que a Receita está exigindo. A partir de alguns anos, ela vem exigindo que o Carnê-Leão seja feito dentro do mês, não no ajuste da declaração do imposto de renda. Perfeito, ou seja, ainda tem essa particularidade para quem é autônomo. Exatamente. E muitas das vezes as pessoas fazem na declaração do imposto de renda, e aí apura o imposto, divide aí ou cota única ou em 8 parcelas, mas tem um detalhe. Se a Receita vier cobrar, ela vai cobrar o retroativo juros e multa, porque você pagou o principal lá em janeiro, em fevereiro e assim sucessivamente. Então, eu aconselho quem tem livro caixa preparar o carnê e pagar mensalmente, ou seja, fazer o Carnê-Leão todos os meses, janeiro paga em fevereiro e assim sucessivamente. Excelente. Luiz, uma dúvida também que a gente vê bastante, que é bastante comum, é em relação a quem deve fazer essa declaração. É possível fazer essa declaração o próprio contribuinte ou é obrigado ele procurar um contador ou um profissional da área? Veja, quem tem um aplicativo, quem tem um telefone que consiga baixar o aplicativo da declaração do imposto de renda, ou um computador, ele consegue baixar esse aplicativo e fazer na sua declaração. Agora, tem determinadas situações que o profissional que vem fazer essa declaração, seja ele uma pessoa que tenha conhecimento ou não, ele tem que saber que muitas das informações elas são muito importantes. De que forma? Primeiro, Bolsa de Valores. Tem uma série de particularidades de rendimentos isentos, rendimentos tributáveis, que você tem que saber lançar na declaração de imposto de renda. Quando tem bolsa variável, se você não souber lançar de forma correta, você automaticamente cai na malha da Receita Federal. Então, o ideal é que se eu tenho uma declaração que tem todas essas particularidades, procurar um profissional de contabilidade ou um escritório de contabilidade para que se faça essa declaração de imposto de renda, para não ter problemas futuros. Isso é a minha orientação em relação a toda essa documentação que é obrigatório ser declarado no imposto de renda. Perfeito, ou seja, o contribuinte ele pode fazer essa declaração e essa transmissão sozinho, mas é altamente recomendado que ele procure um profissional e evite aí fazer alguma coisa errada na declaração de imposto de renda dele, né? Perfeito, perfeito. Um dos pontos principais na declaração de imposto de renda, eu vou falar aqui que é a questão do ganho de capital. Muitas das vezes o contribuinte vende um determinado imóvel, sei lá, vendeu em janeiro. E esse imóvel ele teve lá um ganho de capital de 500 mil. Luiz, para quem não sabe o que é ganho de capital, o que seria isso? É você ter um patrimônio onde está na sua declaração, um terreno, por exemplo. Perfeito. Ele está na declaração por 100 mil. Perfeito. Passou 10, 12 anos e ele teve uma evolução em relação às benfeitorias da época, da região. E esse imóvel que estava no valor de 100 mil, ele hoje vale 1 milhão. Perfeito. O que acontece? Muitas das vezes a pessoa vendeu o terreno, esquece de informar ao contador, ou até mesmo não, vou deixar isso para informar lá no imposto de renda. Ou até a própria valorização da região, né? Da região. E aí, o que é que vai acontecer? Quando ele mandar para o profissional fazer a declaração de imposto de renda, ele vai dizer, olha, eu vendi esse terreno. O profissional vai verificar que estava 100 mil na declaração. E ele vendeu por 1 milhão. O que é que vai acontecer? Sobre 900 mil, chama-se ganho de capital. E aí é 15%. Dependendo do tempo de vida do imóvel, ele tem uma redução na base de cálculo. Mas em regra é 15%. É 15%, mas vai ter um problema mais grave ainda, que era para ter sido feito o pagamento. Vendi em janeiro, o pagamento era em fevereiro. Trouxe para a declaração de imposto de renda agora em maio. O que é que vai acontecer? Ou seja, o pagamento é subsequente ao mês de venda. Exatamente. O pagamento era no último dia útil de fevereiro. Ele não fez isso, entregou ao profissional agora. Ele vai puxar para o valor presente, com juros e multa, ele vai ter que pagar. E aí muita gente não está preparado para isso. Além de pagar um imposto já alto, né, de 15% em cima do valor da diferença da venda, né,
ele ainda vai pagar multa e juros em cima desse imposto. Perfeitamente, porque ele deixou de não recolher o imposto na data correta. Pessoal, então, informação importantíssima aqui. Primeiro, para quem não entendeu muito bem o que é ganho de capital, tá? É a diferença entre o valor do imóvel declarado na declaração de imposto de renda da pessoa física e o valor de venda desse imóvel. Como o Luiz bem trouxe aqui, se eu tenho um imóvel declarado lá de 100 mil e eu vendo esse imóvel por 1 milhão, eu tenho um ganho de capital de 900 mil. E informação muito importante essa que você trouxe, Luiz, porque realmente, como eu falei há pouco, né, as pessoas só deixam para prestar atenção, né, no imposto de renda na época do imposto de renda. Isso tem que ser uma coisa construída ao longo do ano. Tem algumas particularidades no ganho de capital. Por exemplo, se ele só tiver um único imóvel, que é esse que ele vendeu, e ele utilizou a venda desse bem para comprar um outro bem pelo mesmo valor, pelo valor superior, ele foge do ganho de capital, porque ele está vendendo um patrimônio e está comprando um outro patrimônio. Eu tenho um apartamento que vale 200 mil, vendi, estou comprando um outro no prazo de 180 dias, não considerar 6 meses, porque tem mês que é de 31, então passa o prazo 180 dias corrido, ele pode vender esse imóvel, comprar um outro e fugir do ganho de capital. Ou até mesmo se ele tiver um imóvel financiado e ele quiser quitar esse imóvel financiado, se ele vender, a Receita ainda dá esse direito para que ele consiga abater da dívida e fugir do ganho de capital. Ou seja, tudo isso precisa passar pela análise do profissional especializado, né? Tá aí a importância do planejamento. Exatamente. E aí tem aqueles outros casos em que você tem um único imóvel. Sim. O imóvel está lá por 100 mil, mas é bem de pequeno valor, até 440, você vende, você também foge do ganho de capital. Então tem que ter essas particularidades e o ideal é procurar um profissional para que ele dê as informações para que você lá na frente não tenha dor de cabeça em pagar imposto. Luiz, se eu tiver enganado, me corrija, mas a gente sempre fala aqui para a maioria dos clientes, né? Procure o profissional antes de fazer, não é depois, porque depois que fez, já está feito. Perfeito. E muitas das vezes essa colocação sua é muito importante, porque às vezes a pessoa vai vender um imóvel, um terreno, uma casa, um apartamento, enfim, qualquer que seja. E não, vendi esse imóvel 300, 500 mil, ganhei um valor significativo. Só que esquece de pagar o ganho de capital. O ideal é que você for vender um imóvel, procure um profissional. Diga, olha, eu estou vendendo esse imóvel, ele está na minha declaração por esse valor, estou vendendo por esse valor aqui, valor superior. O profissional vai fazer o ganho de capital e vai dizer, olha, você vendeu esse imóvel aqui, você já vai pagar isso de imposto. Pelo menos você já fica sabendo desse imóvel, quanto você vai ter que pagar de imposto. Excelente, excelente lembrete, né? E ressaltando mais uma vez a importância do planejamento e não da correção. Perfeito. Sempre importante em qualquer área, né, Luiz? É procurar o profissional antes de se fazer, né? Muita gente, e quando a gente fala isso para cliente ou quando esse tipo de situação que anualmente acontece, o cliente fala: "Ah, mas eu não sabia". E ele não tem que saber, ele tem que perguntar. Perfeito. Né? Você já paga um profissional, você já, né, ou já tem a referência de um profissional justamente para você não ter que saber. Existe alguém que sabe. Você só precisa perguntar agora, precisa perguntar antes, né? E não depois que faz. E além do ganho de capital, tem uma coisa aí muito importante que muitas das vezes as pessoas estão esquecendo. São a questão, às vezes o pai quer fazer uma doação para um filho em espécie e depositou na conta do filho o dinheiro, ele utilizou, só que ele declara imposto de renda. E ele vai dizer, recebi do meu pai esse dinheiro aqui, essa evolução patrimonial foi do meu pai. Para ele fazer isso, ele é obrigado a declarar lá como doações recebidas. E quem recebe a doação tem que pagar os 2%, o chamado ITCMD, ao Estado. E um detalhe importante, muitas das vezes as pessoas recebem essa informação, principalmente os profissionais, no período de imposto de renda. Só que essa doação foi feita lá em fevereiro, o imposto é para ser pago em março. Entendi. Então, são obrigações que isso tem que ter muito cuidado, de preferência procurar um profissional da área. E perguntar, não custa nada demais tirar as dúvidas, que é o mais importante. Exatamente. Se atualizar, né, e buscar o conhecimento, né? Fazer o correto. Perfeito. Luiz, eu queria falar de um assunto agora que interessa muito as pessoas e é uma coisa que gera muita dúvida, né? Que são em relação às deduções.
deduções, isenções e restituições, né? Mais especificamente as deduções. Como é que é aplicado? O que é que pode ser deduzido? Né? A gente ouve falar muito, né, dos valores dedutíveis do imposto de renda. Então, o que é que seria essa dedução? Como é que ela funciona? Vamos começar por aí. Bem, em relação às deduções, tem diversas despesas que são dedutíveis. Uma delas é a pensão alimentícia. Perfeito. Você que paga a pensão alimentícia, você lança na declaração a despesa, porém, de 2 anos para cá, a Receita Federal deu o direito de quem receber ser isento de pagar. Que anteriormente, há uns anos atrás, você, além de pagar a pensão, você que recebia lançava na declaração tributando. Agora não, isso há uns 2 a 3 anos para cá, se não me falha a memória, a Receita dá o direito que você que está pagando lança lá na declaração como despesas dedutíveis. E você que recebe, obviamente, vai lançar lá como rendimentos isentos. Isso é uma maravilha para as pessoas que estão recebendo e bom para quem paga. Exatamente. Que são da despesa dedutível, que é o correto. Exatamente. Até porque você não vai, que está recebendo, não vai se beneficiar apenas despesas familiares. Não é uma receita, né, que você está recebendo. Isso é só um repasse. Um repasse, né? De despesa que a pessoa que recebeu vai ter. Perfeito. Uma outra documentação que é muito importante é a questão de despesa com educação. Excelente. Despesa com educação, filhos até 21 anos, ele será dependente e todas as despesas que tiver lá será lançada como dedutíveis. Se o filho pode ser também dependente até 24 anos, desde que esteja na faculdade, a despesa com educação também será dedutível. Tem algum limite, Luiz, dessa despesa? Um limite máximo dessa despesa? Ou não? Tem. A Receita Federal tem um limite máximo. Me parece que é 3.660 por despesa anual. Eu tenho lá... Anual. Eu tenho lá um valor de 12 mil de educação. Não vai ser lançado todo. Os 12, entendi. Não vai ser. Tem a própria declaração de imposto tem um limite que ele já dá a despesa. Mas eu paguei 21 mil de faculdade. Você não vai ter essa dedução de 20 mil de faculdade. Ou seja, quem tem aí o filho estando medicina numa faculdade particular... Não consegue deduzir tudo. Não consegue, não. Até porque se fosse era uma maravilha, mas o governo tem os seus limites. Seja para educação, seja para curso de especialização, seja para pós-graduação, enfim. Tem um limite específico que a Receita Esse limite determina. É por dependente? Por dependente. Eu tenho 5 filhos. Eu vou lançar os 5 filhos como meus dependentes e a despesa de cada um. Gastei 50 mil, vai deduzir 50 mil? Não. Tem um limite específico que a Receita deixa bem claro lá. Quais despesas mais a gente pode utilizar como dedutíveis? Tem as outras despesas, principalmente as despesas médicas, como despesa com consulta médica, odontólogo, psicólogo, fonoaudiologia, principalmente o pessoal do autismo que tem essas despesas recorrentes. Então, tem lá fonoaudiólogo, enfim, tem lá o campo específico onde você lança e são dedutíveis na declaração de imposto de renda. Além disso, dessas despesas, tem aquelas despesas que você, que é autônomo, apura seu livro caixa. Eu tive lá minha receita no mês, lancei tudo que eu recebi e eu vou lançar as despesas dedutíveis lá no livro caixa. Quais são essas despesas dedutíveis? Eu tenho um funcionário registrado, folha de pagamento, o FGTS, o aluguel se você tiver um imóvel alugado. Essas despesas, ela compõe lá no livro caixa da atividade como autônomo. Além do mais, são as outras despesas que a Receita destina exclusivamente. Despesa com educação, com saúde, enfim, despesa com pensão alimentícia. Luiz, as despesas com saúde, ela tem limite? Tem. Sempre tem limite todas as despesas. Porém, a Receita Federal... Se você tem uma determinada despesa com saúde, que essa despesa foi alta, isso acontece muito quando as pessoas fazem cirurgia. Sim. Muitas das vezes os planos não cobrem essa despesa, e aí você lança toda aquela despesa. Fatalmente a Receita vai pedir para que você comprove. Se você tem a documentação, tá lá a nota fiscal, tá o recibo médico, você fez o procedimento, você caiu na malha, a Receita quer que você apresente essa documentação sem nenhum problema.
Por isso que eu digo que muitas das vezes a declaração pré-preenchida, não, realmente eu paguei isso, considere profissional. Olha, o ideal é ter essa documentação. Perfeito. Porque se a Receita lhe notificar para que você apresente, você tem que ter a documentação. Ou seja, no caso, então, da saúde, ela não tem um teto máximo de gasto anual. Não, desde que você tenha a comprovação documental, você pode lançar você não tem limite. Você pode lançar todas as despesas que você tem lá. A educacional você tem. Tem um Mesmo limite. você tendo documentação ultrapassando aí os 3 mil e pouco, você não deduz. não se beneficia mais disso. Agora, Não. a de saúde, Você tem. você não tem limite. Pode lançar. Contanto Entendi. que você, a Receita, se observar que você teve uma despesa muito alta em relação à educação, plano de saúde, plano não porque Perfeito. já é natural, mas aquelas outras despesas que você gastou, você tem que ter a documentação. Se a Receita pedir essa documentação, você vai apresentar, vai verificar que aquilo ali é coerente, a sua declaração será processada e liberada, sem nenhum problema. Qual é a documentação, Luiz, específica da comprovação de saúde? Nota fiscal, recibo também serve? Nota fiscal, recibo médico, que tenha os dados do profissional, CPF. Eu aconselho sempre ter, se for um médico, o número do registro no conselho e no CRM, porque essa documentação, ela compõe, caso a Receita Federal venha solicitar para que você comprove aquela documentação e se aquilo ali é verdadeiro. Ela precisa ver essa documentação. Excelente. Luiz, teve uma pergunta que eu achei muito interessante esses dias, que eu ouvi justamente sobre dedução, né? Com o avançar da sociedade, hoje a gente vem também tendo gastos com pet, né? Com os animais, né? Você tem plano de saúde, você tem gastos com remédios, você tem gasto com uma série de questões na área da saúde, inclusive que eu não sabia, tomei até como surpresa, psicólogo para cachorro, né? Eu posso colocar meu cachorro nesse exemplo, né? O meu pet lá, meu animal, como dependente e deduzir essas despesas de saúde ou não? Eu não vou entrar na questão do pet, eu vou lhe dar só uma dica. Em relação a despesas médicas, muitas vezes o profissional ou a pessoa que faz a cirurgia pagou lá um instrumentador. Aquela despesa lá, R$500 o instrumentador. Sim. Não é dedutível do imposto. É mesmo? Por quê? Porque a Receita não dá esse direito para você reduzir. E na questão de pet, nada. É só despesa que você vai ter. Dedução nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma, Ou seja, nenhuma. Não tem como eu cadastrar porque ele não tem um registro, né? A não ser que seja isso votado em lei, que seja obrigatório, aí sim. Mas, a priori, só despesa que você vai ter. Com o dependente e com você mesmo, né? E com você mesmo. Entendi. Eu achei muito interessante essa pergunta, porque num primeiro momento eu achei engraçada, né? Mas assim, vem se tornando uma realidade, né? Cada dia que passa a gente vem dando uma... Eu acho que não sei se seria a palavra essa, mas uma humanização, né, dos animais, né? Algumas coisas passam do limite, ao meu ver, mas existem gastos e despesas equiparadas a dependentes e a seres humanos, né? Como plano de saúde, como despesas médicas, odontológicas, cirurgias, né? Na área também veterinária. Mas nesse primeiro momento, só despesa com pessoas de educação. E com relação a pet, só despesa mesmo que você vai ter. Muito embora possa ser que lá na frente isso mude, né? Se mude, o Congresso faça com que isso vire lei, e aí sim, você pode, desde que tenha autorização com base em lei. Nesse momento, nada de pet. Só mesmo a despesa e você agradecer porque tem ele lá para todos os dias. Luiz, excelente. E queria saber também, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora do preenchimento da declaração? A gente já falou aqui que as pessoas podem fazer sozinhas, né? E quais são os erros mais comuns que você pega aí no seu dia a dia, que as pessoas cometem realmente na hora do preenchimento, né? Na hora de fazer, ou da análise disso? Um dos erros que eu chamo de, muitas das vezes, por falta de conhecimento. Perfeito. Falta de conhecimento. Nos lançamentos, muitas vezes eu já peguei muito aqui declarações que vêm da malha, de pessoas. Minha declaração caiu na malha, eu não sei o que fazer. E eu observo que na hora que vai lançar o rendimento tributado,
muitas das vezes não lança o valor correto, às vezes troca o valor de INSS por IR na fonte e vice-versa, automaticamente cai na malha da Receita Federal. Ou seja, erro de preenchimento. De preenchimento. É o mais constante em declarações de imposto de renda. E aí o que acontece? Quais são as consequências desse erro? E antes disso, esse erro, depois que eu declarei, ele pode ser retificado? Até quando ele pode? Como é que funciona isso? Ou eu mandei, acabou. Vamos lá. Se você faz a declaração do ano calendário agora, até 30 de maio, Perfeito. e você tem imposto a restituir, sua declaração tá com pendências, você não vai receber porque está com pendência, tem que entrar lá no sistema da Receita Federal, ver o que foi que aconteceu e você tem direito a retificar. Você tem até o último dia de dezembro para poder retificar a declaração. Ou seja, eu tenho até 31 de dezembro de 25 para retificar. Para retificar a declaração. Perfeito. Se eu estou na malha da Receita Federal, caí na malha por falta de informações, por falta de rendimentos tributáveis, posso fazer a retificação. Enquanto a Receita não notificar até o final do ano, você pode fazer a retificação na declaração. Excelente. Não tem problema nenhum. Você vai fazer a retificação. Se você pagou o imposto e aumentou o imposto, você vai pagar a diferença e a declaração vai seguir o fluxo normal e será processada sem nenhum problema. Ou seja, isso não gera nenhuma penalidade. Não, em hipótese alguma. Entendi. A penalidade existe se você não passar do prazo, que é 30 de maio. Eu passei do prazo, vou fazer depois do dia 1º de junho, por exemplo. Certo. Obviamente que você já vai pagar uma multa por não envio da declaração. Mas você também pode fazer a declaração normal. Não fiz a declaração no ano calendário de 2025, relativa a 2024. Eu estou perguntando em relação à retificação. Se eu faço essa retificação até 31 de dezembro, não tem problema não tenho nenhum. Penalidade nenhuma, né? Nenhuma, desde que você cumpriu o prazo na primeira entrega até 30 de maio. Perfeito. Perfeito. Se você passou desse prazo, você vai fazer a declaração normalmente, vai ter a multa por atraso na entrega da declaração. Perfeito. Mas se você entregou a declaração até 30 de maio e tem pendências, você pode retificar sem nenhum problema. Às vezes esqueceu um documento, uma informação preencheu errado, ou até mesmo comprou um bem e esqueceu de lançar na declaração. Você pode automaticamente fazer a retificadora, corrigir sua declaração sem nenhum problema e não vai ter multa por isso. Perfeito. E quando eu não faço isso, quais são as penalidades que eu posso sofrer em relação a essa ausência, né? Vamos supor que você tenha rendimentos lá e você não declarou. Você esqueceu, por hipótese. O que é que vai acontecer? Você vai ter a Receita Federal, lá na frente você vai receber uma notificação que você houve rendimentos tributados e não declarou. E aonde vai ser essa penalidade? Muitas das vezes seu CPF pode ter restrição. Vou tirar uma certidão negativa, está bloqueado. Por quê? Porque você não entregou a declaração de imposto de renda daquele ano calendário. Lá na frente, eu posso corrigir? Pode. Eu não transmiti na época, vou transmitir agora, vou pegar as informações, vou fazer a declaração, vou pagar juros e multa e vou regularizar meu CPF. Isso acontece muito em pessoas que teve rendimento, não declarou, e aí vai pegar um financiamento em banco, ou vai financiar uma casa, e aí quando vai verificar o CPF está com restrição. Por quê? Porque tinha rendimento e não declarou. Perfeito. Mas se você fizer depois de passar do prazo, vai regularizar normalmente. Isso acontece muito. Entendi. Então, ficar atento aí nos prazos, ficar atento nas obrigações para não ter nenhuma penalidade, né? Perfeito. Pessoal, a gente falou até o momento de panoramas gerais da obrigatoriedade da declaração de imposto de renda, falamos de limites, falamos das suas especificidades, falamos de deduções. E, Luiz, eu queria saber também como é que vai funcionar as restituições para 2025. Veja, como é que funciona, né, a restituição? Como é que isso acontece? Né? Por que, às vezes, o contribuinte ele tem restituição e não imposto a pagar? Como é que isso é calculado? Depende muito das suas fontes de renda. Se você só tem uma fonte só, as suas despesas dedutíveis, você teve lá retenção na fonte, mas eu tenho despesas dedutíveis como educação, como saúde, e muitas das vezes a sua receita, ela, por ser mesmo uma receita tributada e onde teve imposto retido,
você teve despesas dedutíveis que lhe dá direito a você fazer a restituição. Ou seja, suas despesas foram maior do que seu imposto. E perfeitamente. E aí, nesse imposto que você pagou, você tem direito a fazer a restituição desse imposto. Muito embora você tenha que ter toda a documentação comprobatória. Quando a declaração de imposto de renda que você tem o imposto a restituir, que você transmitiu a declaração, que ela foi processada, ela vai aparecer lá, declaração processada em fila de restituição. Feito isso, a declaração está processada, você sabe que vai cair o dinheiro na sua conta, a declaração não tem pendência. Ou seja, você não deixou de declarar rendimento tributado, você lançou tudo de acordo com o que a Receita predeterminou, e aí você vai ter esse dinheiro a restituir. Agora, quem são as pessoas que vai receber primeiro a restituição? Era isso que eu ia perguntar que agora. É muito importante. Muitas vezes eu faço a declaração, Luiz, minha declaração, eu vou receber quando o dinheiro? Calma. Primeiro são as pessoas especiais e os idosos. Perfeito. Que fizeram sua declaração de imposto de renda, vão receber agora no finalzinho de maio para junho, e aí vai ter todo um cronograma de declaração. Quanto mais cedo você transmite sua declaração, obviamente que você vai receber antes da declaração. Agora tem um fator muito importante. Às vezes a pessoa está com a declaração lá, transmitiu a declaração, sabe que vai ter restituição e esqueceu um documento que vai aumentar a restituição. Sim. Vai retificar a declaração. Pode fazer isso? Pode. Só que sua declaração muda de figura. Eu fiz a declaração nos primeiros dias de março, lá dia 20 de março, por exemplo. Perfeito. E chegou agora no final do mês de maio, retifico a declaração, porque eu percebi que tinha uma despesa, que é a despesa dedutível, que vai aumentar a minha restituição. Lançada, né? Você vai retificar? Vai, sem nenhum problema. Porém, sua declaração vai para a fila. Então, como se você estivesse fazendo uma nova. Uma nova. Você vai sobrepor. Seja, você vai sobrepor aquela declaração e vai transmitir. A data de transmissão será daqui em diante, porque você retificou. E aí, mas você vai receber. Mas vai voltar lá para o final da fila e assim sucessivamente. Entendi. Interessante isso. Você não garante o lugar na fila só porque transmitiu antes. Logo, né? Não. Mas você retificou para ter o direito que, obviamente, você tem. Então, perfeito. Vai receber? Vai. Mas ela vai voltar lá para o final da fila. Que eu estou retificando, eu estou entregando agora no final do mês. Perfeito. Interessante isso. Interessante. Luiz, a gente falou aqui agora de parâmetros gerais, né, do imposto de renda, aplicável aí basicamente a todo mundo. Eu queria agora entrar um pouquinho mais de maneira nichada para algumas áreas, duas especificamente, que é a atividade rural e a atividade médica, né? Quais são? Eu sei que tem algumas especificidades dessas duas áreas quando a gente trata de imposto de renda à pessoa física, né? Principalmente no quesito das deduções, né? Quais são essas duas áreas, a distinção e as particularidades dessas duas áreas para quem declara nessas duas áreas? Veja, para a pessoa que está... que é médica, ou da área da saúde, né? Pronto. Dentista. Essas pessoas, muito embora, tem muitos que são pessoas jurídicas. Perfeito. E aí ele, como profissional, tem lá a PJ, que ele é proprietário, ele emite a nota fiscal, vai apurar o imposto como uma empresa normal e resolveu. Aquelas pessoas que são autônomos, que ele tem a sua receita através da pessoa física, pelas consultas médicas que ele prestou, enfim, ele tem que apurar o carnê-leão mensal. Perfeito. Não vou deixar para o imposto de renda, está errado. Tem que apurar dentro do mês e pagar o imposto no mês subsequente. Se ele não fizer, o que é que pode acontecer? A Receita pode chamar e cobrar essa diferença de imposto. Mas ele vai apurar o carnê-leão normal, vai lançar a receita, vai lançar a despesa dedutível à sua atividade fim. Tem que deixar bem claro, porque muitas vezes chega despesas aqui fora da realidade, para que a gente lance e a gente descaracteriza. Como, por exemplo, o quê? Que chega muito comum. Mas é muito comum chegar a despesa de combustível. Sim. O profissional trabalha, mas não é de despesa dedutível, porque não tem como caracterizar que aquilo ali foi exclusivamente para seu serviço. Perfeito. Mas aí eu tenho algumas despesas que são da sua atividade fim. Por exemplo, o médico.
A despesa com o Conselho Regional de Medicina é uma despesa direcionada à sua atividade fim. Ou seja, o que ele paga ali da taxa da anuidade do conselho, ele consegue deduzir no livro caixa, no livro lá do caixa. chamado Carnê-Leão. Entendi. A despesa que ele paga, ele é cadastrado como autônomo no município e ele paga aquele ISS ofício ou a taxa de localização, como você diz. Essa despesa também é despesa porque é da atividade fim dele estar cadastrado no município. Eu tenho um profissional da área de contabilidade que ele faz a minha contabilidade do meu livro caixa, o profissional emite a nota fiscal, é despesa dedutível lá no livro caixa. Ele tem a sua secretária que trabalha com ele, tem o salário, tem o INSS, o FGTS. Essas despesas que ele está com custo diretamente com esse funcionário são despesas dedutíveis lá no livro caixa. Ele locou uma sala, ele paga daquela sala, ele paga a conta de energia, a conta de água, ele paga o aluguel. Essas despesas... O condomínio também entraria? Se for diretamente daquela sala, Sim. tem que entender que seja exclusivamente daquela sala. Porque às vezes tem um prédio e um condomínio para todos. Sim. Não. Mas se é daquela sala, ele também lança lá nas suas despesas, como despesa dedutiva. Ele, por um acaso, ele foi para um congresso, teve a despesa que ele foi para o congresso, a despesa com o custeio daquela inscrição, atividade fim dele, ele lança lá no livro caixa, porque são despesas dedutíveis. Ou seja, não só de fato da prestação de serviço que ele está ali fazendo, mas das especializações relativas àquela atividade. Se ele for fazer um congresso, quais despesas? Isso é uma situação, Luiz, muito particular que a gente vê poucas pessoas se atentando a isso, né? Quando um profissional autônomo ele faz um congresso, quais as despesas que eu consigo abater desse congresso? Direto, você tem que ter a inscrição. A inscrição daquele congresso, né? Que você pagou, Perfeito. que é para sua atividade fim. Perfeito. A despesa com a passagem. Até com a passagem porque a gente são despesas que você está exclusivamente indo para a sua atividade fim. Perfeito. E aquela despesa que, obviamente, você pode ter nota fiscal. O translado do aeroporto para o Congresso, desde que você tenha a nota fiscal. Que você pede, você pode... Tem que ter a nota fiscal ou o recibo que comprove que aquela despesa era direcionada para aquilo ali. Então, são particularidades que você pode deduzir. Eu também consigo... Se tiver a nota fiscal. Se tiver a nota fiscal que você teve, a diária que você lá comprova que aquilo ali foi para a sua atividade fim. Mas que interessante. Então, até as especializações eu consigo... deduzir desde que tenha a comprovação do documento e do translado. Desde que você tem que ter essa comprovação. Aí você pode deduzir. Tem algumas outras despesas que você, obviamente, se você tiver em relação ao seu consultório, você comprou um equipamento para a sua atividade fim. Esse equipamento foi exclusivo para o seu uso pessoal. Perfeito. Lá no seu consultório, você também é despesa no livro caixa. Perfeito. Despesa no livro caixa, não é despesa de dedução na declaração. Perfeito. Uma coisa é de despesa na declaração, outra coisa diferente é a despesa no livro caixa. A despesa no livro caixa são as despesas recorrentes mensal. Tive minha receita mensal, dos meus pacientes, tive minha despesa mensal. Dentro daquele mês, eu só posso lançar dentro daquele mês. Perfeito. E assim sucessivamente. Ou seja, aquela despesa eu abato para a apuração do imposto daquele mês. Daquele mês, dentro do Carnê-Leão. Perfeito. Então, essas são as despesas que acontecem dia a dia. E na atividade rural? Eu sei que a atividade rural, especificamente no que diz da declaração de imposto de renda da pessoa física, é uma das que tem mais particularidades, né? Mais benefícios, inclusive. Eu acho que seria, arrisco a dizer que seria a área mais beneficiada, né, que tem mais incentivos da declaração de imposto de renda. Né? Você sendo um produtor rural na atividade de pecuária, eu tenho lá toda a minha movimentação do meu rebanho, que eu, no decorrer do ano, tive lá, vendi, apurei a receita, mas eu tive despesas com os insumos, despesa na atividade rural de folha de pagamento, de FGTS, de INSS, enfim, todas as despesas da atividade rural que comprove documentos, adubos, os insumos, toda essa despesa que está utilizando na atividade rural, ela vem também lá na cédula G,
chamada atividade rural. Receita e despesa. Você vai apurar a sua receita e lançar todas as suas despesas. A receita ainda dá o privilégio de você ter duas opções. Se naquele ano deu prejuízo, você ainda pode esse prejuízo compensar na declaração do ano seguinte. Se você não quiser fazer isso, eu quero encerrar dentro do próprio exercício. A receita ainda dá um desconto na base de cálculo de 80%. Ou seja, você vai ter uma redução de 80%, pagar sobre 20% da atividade rural. Ou seja, eu apuro e diminui 80%. 80% pago sobre 20%, a questão das despesas. Então, Sim. isso é muito importante a pessoa. Agora, tem que ter a documentação comprobatória. E o planejamento, né? Não Exato. dá para fazer Não de dá, última, né? De última hora. E apurar, volto a repetir, apurar também o carnê-leão mensal. Qualquer que seja a atividade, seja na pessoa física, seja atividade rural, apurar o carnê-leão mensal. Se der prejuízo, não tem problema. Essa despesa, esse prejuízo vai computar no mês seguinte e assim sucessivamente. Se no ajuste da declaração a atividade rural deu prejuízo, esse prejuízo ele pode importar para o ano seguinte. Ou ele escolher aquela modalidade, não, eu vou ter a redução de 80% na base e pagar o imposto, encerrou. Ou seja, na declaração do ano subsequente, eu já tenho despesa relativa ao ano calendário. Que é o prejuízo. Que é o prejuízo. Isso se você optar por essa modalidade. Por essa modalidade. Senão você já apura dentro da declaração, encerra a declaração e paga. Ou seja, começa tudo de novo no ano seguinte. Ou seja, existem formatos que se adaptam à sua realidade. Exatamente. Né? Para quem deu prejuízo, para quem deu lucro, são modalidades diferentes. Né? Perfeito. Interessante. Tem a questão de bens, que era uma coisa muito importante, que teve umas certas mudanças em relação à declaração de imposto de renda. Pois não. Muitas das vezes as pessoas têm seus rendimentos e têm uma evolução patrimonial gigantesca. Perfeito. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Veio de que essa evolução patrimonial? Só existe de duas formas. Ou através de rendimentos que você teve e você comprou, ou se você recebeu de doações ou de heranças. Perfeito. Não tem mágica, né? Não tem mágica. E o que está acontecendo agora, recentemente? Principalmente de 2 anos para cá, do ano passado para cá. Toda a movimentação de imóveis que passou a escritura em cartório, quando faz a declaração pré-preenchida, já vem as informações. Ou seja, não tem como mais omitir. Não existe a mínima possibilidade. Comprei um apartamento, passei a escritura em cartório, quando vem na declaração pré-preenchida já vem informando. Não vem valores, mas vem informando que foi adquirido o imóvel, do CPF tal, na data tal. Então, aquelas informações já estão na base da Receita Federal. Obviamente, o profissional ou a pessoa que for fazer a declaração tem que pegar, se for o caso, o imóvel à escritura, fazer os lançamentos corretos, mas já tem essa informação. Ou seja, seu rendimento, né, suas entradas tem que estar compatível com a sua evolução patrimonial. Exatamente. Aí isso tem que se analisar. Eu sempre gosto de fazer o livro caixa da própria declaração, para saber os rendimentos, para fazer os custos, para fazer a evolução patrimonial, para ver como é que está se comportando a declaração. Perfeito. Para que você não tome dor de cabeça lá na frente com uma notificação. Por exemplo, quando a pessoa abre uma empresa, constituiu uma empresa, ele lançou lá, tem um capital social lá de 100 mil nessa empresa. Certo. Se ele constituiu o ano passado, na declaração pré-preenchida já vem as cotas da empresa. Sim. Porque já passou pela Receita Federal, já passou pela Junta, já passou pela Prefeitura, pelo Estado, e aí sucessivamente. Então, essa informação que está na base da Receita Federal já vem pré-preenchida para a declaração de imposto de renda. Então, é muito importante analisar também a evolução patrimonial, seja ela de patrimônio de bens, imóveis, aplicações financeiras, tudo isso compõe o rendimento na declaração de imposto de renda. Seja, Luiz, isso a gente sempre comenta e sempre fala que é o reflexo de uma empresa, de uma PJ bem organizada. Acho que essa conversa a gente tem aqui frequentemente com os empresários, né, os clientes, que eles a justificativa, né, além de você ter uma gestão melhor de uma empresa organizada, isso reflete também na pessoa física. Né? E me permita que, Felipe, muitas das vezes o contribuinte, Luiz, eu tenho esse patrimônio aqui, rapaz, mas eu venho gastando muito, gastei muito, mas
não sequer se atentou para fazer a evolução do patrimônio. Você pode fazer a evolução do patrimônio? Pode. De que forma? Eu fiz uma reforma naquele imóvel, o imóvel estava na minha declaração 10 mil, gastei 50 mil. Você tem a comprovação, você tem as notas fiscais daquele gasto relativo àquele imóvel, naquele endereço. Com essa documentação você pode aumentar o seu patrimônio. Entendi. As pessoas fazem as reformas. O patrimônio não é estático a vida toda. Comprei de 100 mil, vai ser 100 mil a vida toda. Não, mas eu fiz essa reforma, fiz as benfeitorias. Tem uma documentação que comprova que eu gastei naquele imóvel, no endereço daquele imóvel, gastei 50 mil, meu imóvel está no valor de 100. Então, se eu gastei dentro do ano 100 mil, tenho a documentação que comprova que eu gastei, eu vou evoluir ele para 150 mil. Porque no dia que eu for vender, eu estou aumentando o meu patrimônio. O ano passado, a Receita deu o direito a você fazer a evolução do seu patrimonial por valor presente. Porém, você podia fazer isso, mas tinha que pagar o imposto, ou seja, o chamado ganho de capital. Entendi. Você podia atualizar e recolher o imposto. Adiantar, né? Adiantar. O imposto, né? Só isso. Mas a forma mais correta que você pode é atualizar e recolher o imposto, ou se você tiver a despesa comprobatória que você fez a reforma, você pode evoluir o valor do patrimônio de acordo com seus gastos. Isso, tranquilo. Isso é um ponto importantíssimo, porque evita, né, a oneração daquela venda. Exatamente. Né? Você pode utilizar uma despesa que você já está tendo, uma despesa que você já vai, de qualquer forma, ter, né? E utilizar isso como uma diminuição, né? Você valora o seu patrimônio e, por consequência, você diminui o imposto no valor da venda. Uma coisa muito importante é quando às vezes eu percebo muito que às vezes a pessoa comprou um imóvel e o valor foi 50 mil. E lança lá, adquiriu um valor de 50 mil, o valor do bem. Mas ele pagou algumas custas. Ele pagou custa de cartório, ele pagou custa de ITBI, que está lá na escritura. Essa despesa também evoluiu o patrimônio. Entendi. Eu paguei 100 mil do imóvel, mas eu tive despesa de 7. Então, meu patrimônio será os 100 mil mais os emolumentos que você pagou, as taxas do cartório, ele passa para 107 mil reais. Então, você está evoluindo o seu patrimônio. E à medida que você for fazendo as devidas atualizações do bem ou a evolução patrimonial, você vai lançando as benfeitorias. Excelente ponto a ser tocado aqui, Luiz. Isso mostra mais uma vez a importância do planejamento. Perfeito, né? perfeito. Planejamento é economia. Só que para isso você precisa de um profissional especializado e que entenda do que está falando. Né? Precisa ter esse acompanhamento. Não é de uma hora para outra que a gente consegue fazer, né? Ou em uma sentada de uma reunião que a gente vai conseguir fazer análise de um ano para trás de um contribuinte, como a maioria vem, né? Infelizmente. Eu fico, às vezes, Luiz, que a sensação que as pessoas não dão a devida importância às obrigações que têm. Né? E os direitos, né? E os direitos, que são muito importantes. Eu acho que o direito é a consequência. Elas perdem os direitos que têm. Às vezes, quer dizer, muitas das vezes, como a gente viu aqui, diversos exemplos financeiros. Porque não dão a devida importância às obrigações que têm. Né? Vão tratando com muita irresponsabilidade. Depois eu vejo, né? Vai tratando lá na frente, resolvo, não tem problema não, vai tratando de qualquer jeito. E deixa de se beneficiar, né? E de ter uma economia por falta de atenção. Isso é muito importante, principalmente na hora que ele vende o bem. Exatamente. Só vai sentir na ponta. Aí diz, poxa, eu vou pagar esse imposto todo, eu imaginei que ia ganhar um valor bom, mas eu vou ter que pagar esse imposto. Se você tivesse atualizado bem, de acordo com as benfeitorias, obviamente que você vai pagar o imposto, mas era um valor bem menor. Exatamente. Para isso é necessário que você tenha a documentação comprobatória. Excelente. Pessoal, vimos aqui diversas dicas, diversas formas, né, de planejar, de gerar economia, né, de gerar eficiência do patrimônio, de gerar eficiência no seu dia a dia, de gerar eficiência nas suas despesas, né? E agora, a gente sempre toca nesse assunto. O importante é procurar um profissional que saiba lhe ajudar e lhe direcionar, né, em todo esse planejamento.
mais uma vez, a importância do planejamento e da educação nas escolhas, né, e nas obrigações que nós temos aí, tanto como pessoa física, como pessoa jurídica, porque uma vem sendo consequência da outra, né? Entrando aqui já na nossa reta final, Luiz, eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer aqui seu tempo e seus esclarecimentos. Foi, assim, muito bacana a gente ter noção dessas particularidades, porque muitas dessas informações passam desapercebidas mesmo, né? Às vezes uma vida toda. A gente, às vezes, fala com contribuinte aí, já nos seus 50, 60 anos de idade, que nunca ouviu falar sobre isso, né? E aí eu queria, Luiz, que você deixasse qual o profissional que ele deveria buscar para fazer esse tipo de planejamento e as principais dicas aí que você podia deixar para o contribuinte, para que ele tenha assim, o usufruto mesmo de todos esses direitos que são dele. Veja, o primeiro ponto é você entender que se você vai procurar um profissional qualificado, você não está tendo despesa, você está fazendo investimentos para que ele consiga fazer com que você pague menos imposto dentro da legislação. Muito embora a gente falou diversos temas aqui, principalmente na evolução patrimonial, nas despesas médicas, enfim. O ideal é que você consiga ter um profissional que analise sua documentação. Se você tem dúvida, pergunte. Não custa nada demais perguntar. Olha, eu estou vendendo um imóvel, qualquer que seja a dúvida. Porque é nessas diferenças que você vai pagar menos imposto. Vai ter então, economia. Economia. E deixar bem claro, declaração de imposto de renda, ela é muito importante ser acompanhada por um profissional. Porque tem essas particularidades que faz a diferença no final da declaração ou no final, quando você conclui toda aquela despesa que você tem em relação a imposto de renda. Luiz, excelentes explicações. Muito obrigado aqui. Se você quiser deixar alguma mensagem, se você quiser passar alguma informação a mais aí para quem está nos assistindo. Eu, como profissional da área, eu só peço que as pessoas que vai fazer sua declaração de imposto de renda não deixe para o último momento, para a última semana. Procure o profissional antes, porque muitas das vezes você pode esquecer uma documentação e depois ter dor de cabeça para encontrar essa documentação. Então, procure um profissional antes para que ele faça a sua declaração de imposto de renda. Tem problema se você deixou um documento, não declarou, depois se faz a retificação. Mas o ideal é que você tenha uma boa assessoria nessas informações na declaração de imposto de renda. Então, pensando na despesa, não pense como despesa, pense como investimento que você tem um bom retorno no futuro. Excelente, Luiz. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pelas suas explicações aqui de maneira magistral. E estou à disposição, qualquer que seja a dúvida, tem nossos canais aí de atendimento para tirar as dúvidas em relação a imposto de renda, enfim, no que for necessário. Excelente. Obrigadão, Luiz. Pessoal, ficamos aqui com mais um episódio do Conta Certa. Hoje tratamos sobre imposto de renda à pessoa física, ano 2025. Então falamos sobre prazos, falamos sobre critérios, falamos sobre eficiência, sobre economia. Então você fique atento. Qualquer dúvida que você tenha que não foi falado aqui, fala com a gente, manda mensagem que a gente vai ter o maior prazer em poder direcionar, em poder lhe responder e poder lhe direcionar para que você tenha de fato uma economia não só em relação a dinheiro, né, mas também e principalmente em relação à tranquilidade. Então, aqui vocês já sabem, né? Siga, curta, comente e aqui a conta é certa.